Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem? Muito bem. Então, agora, hoje, nós iniciaremos o nosso encontro formativo sobre o planejamento. Nós vamos aprofundar a temática que nós começamos a conhecer na aula anterior. E a nossa última temática do ano, não é mesmo? E tem uma notícia boa para vocês. Vocês terão Ai, que beleza. uma semana e 3 dias para fazer a implementação com bastante calma. Daí a gente faz os diálogos, né? A nossa socialização, pessoal, depois deste encontro, é na primeira semana de dezembro. Então, vocês terão semana que vem, aí terão feriado para poder descansar, depois terão a outra semana inteira, onde a gente pode também terminar as implementações, fazer o feedback, o diálogo e encerrar o nosso ano letivo com chave de ouro. Não é porque vocês merecem, né, gente? Estudaram muito esse ano. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso encontro. Vou compartilhar com vocês o material. Bom, pessoal, então dando início aí, né, ao nosso encontro formativo de número 12º, esse só referente ao segundo semestre, mas desde o início do ano, o 23º, onde nós trabalharemos a referência 3, diferentes estratégias de ensino. Então, vamos lá. Vamos combinar, tá? Nossos combinados. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, gestão do tempo durante a fala. Bom, nossa agenda, pessoal, quero também, assim como no encontro anterior, deixar um tempo bem um tempo assim bem adequado para que vocês possam preencher o PDP. Boa noite, Sandra. Boa noite, professora. Para que vocês possam preencher o PDP, tá? Então, nossa agenda de hoje: 10 minutos para acolhimento, para início de conversa, 5 minutos, e na prática, 15 minutos, que é onde tem, pessoal, sugestões excelentes, para que eu tenho certeza que quem está com dúvida, vai clarear muito a questão da implementação, vai auxiliar bastante vocês, e por fim, 50 minutos para vocês aí aproveitarem o tempo, utilizar o tempo de vocês e começarem a preencher o plano de trabalho docente. Bom, objetivos. Nos encontros de planejamento, pessoal, nós fazemos o quê, meus queridos estudantes, meus queridos cursistas? Nós aprofundamos o conhecimento sobre a referência. Então, no encontro anterior, nós fizemos um diagnóstico, um levantamento de conhecimentos prévios acerca da referência de número 3. E agora, neste encontro, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Através do quê, professora? Através de um aprofundamento, né, de uma fundamentação teórica e também, pessoal, da exploração de possibilidades práticas para aplicação, tá? Então, esse encontro ele está bem didático, tem bastante opções aqui, algumas ideias bem interessantes que eu tenho certeza que vocês vão sair aí com já uma ideia bem formada em relação à implementação. E se não sair, está tudo bem, porque assim como os nossos estudantes têm as suas estratégias de aprendizagem, nós também temos, né? E vocês também vão aproveitar e elaborar aí o plano de desenvolvimento profissional. Bom, aqui, gente, a gente sempre ressalta, igual aquele trabalho que a gente faz na sala de aula de formiguinha, né? Toda vez a gente está relembrando com os nossos estudantes, porque faz parte do processo. A gente sempre ressalta que a nossa formação é amparada, né, pela Resolução 3037/de 2024, que trata da avaliação especial de desempenho, tá? Essa resolução, gente, que aborda, que trata, que embasa a nossa avaliação especial de desempenho, ela tem
algumas referências. Ela tem 7 referências que nós precisamos trabalhá-las e desenvolvê-las com vocês nos encontros formativos, durante as temáticas. E é isso que a SED espera, pessoal, que vocês, cursistas, nós, professores formadores, desenvolvamos as habilidades presentes nessas referências, para que a gente possa o quê? Levar para os nossos estudantes aulas cada vez mais adequadas e que colaborem com a aprendizagem dos estudantes, né? Com uma aprendizagem mais adequada, mais assertiva. Professora, e essa referência? Essa referência, gente, nós já conhecemos na semana passada. Vou pedir para a Sandra ler para nós. Sandra, leia aí para nós, por gentileza. Entre ao vivo, né? Eu já entrei ao vivo, agora é a sua vez, dona Sandra, sobre a referência de número 3. É importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela Resolução 3037/2024, GS-CED, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência, que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório. Vamos conhecer a temática para esta jornada, referência docente 3. Utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar diferentes formas de ensinar e de aprender. Muito bem, Sandra. Muito obrigada. Então, esta é a nossa referência. E agora, pessoal, neste acolhimento, tá? Nós vamos continuar abordando a Caverna do Dragão e fazendo uma referência com o nosso contexto pedagógico. Então, agora, eu quero que vocês voltem aí no tempo, assistam aí esses trechinhos do desenho, e quero que vocês prestem atenção no Presto, tá? Esse aluno aí, tá? Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nas atitudes desse aluno, tá? O nosso acolhimento, ele será, nós assistirmos 2 vídeos. Então, aqui vai o primeiro. Deixa comigo, eu vou produzir uns sanduíches mágicos. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal? Abracameçam! Sanduíches mágicos apareçam! Droga! Presto, a carne do meu sanduíche pode ser um pouquinho mais passada que essa. Engraçado. A nossa chance, vamos cair fora daqui. Negativo! Esses animais estão muito fracos para fugir e precisam ter seus chifres de volta agora. E o que é que você vai fazer? Vai colá-los? Não! Mágica! Abracameçam! Chifres apareçam! Presto, por favor, me faça voltar ao normal. Mas eu não sei se consigo. Mas você pode pelo menos tentar. Por favor, Presto. Está bem, está bem. Língua de lagarta, cobra com sal. Faça o Eric voltar ao normal. Ficou diferente. Ei, calminha, eu só tô me aquecendo. Abracazam, abracazam. Me dá isso aqui. O que é isso? Hã? Eu não sei. Desculpe, eu vou tentar de novo. Coloque o chapéu na cabeça antes que você me mate. Rick está preso do outro lado. Eu vou dar um jeito na parede. Sim, sim, Salabi. O que é isso? O que aconteceu com Presto e Eric? Você e esse chapéu idiota. Quem foi o infeliz que plantou uma árvore no meio do caminho? Eric, eu acho que a árvore está no lugar certo e nós não. Presto, rápido! Vê se consegue produzir um inseticida! Eu vou tentar. Ocos, pocos, alacazar. Me dê alguma coisa que faça esse bicho se mandar.
Veja só, consegui! Você... Loja de brinquedos. Desculpa. Bom, pessoal, então aqui foram alguns textos, né, do desenho Caverna do Dragão. E eu vou fazer uma pergunta a vocês, tá? Eu vou colocar ali no chat o, o documento onde mostra os estilos de aprendizagem, né, de Rony Alonso, e vou pedir para vocês me dizerem qual das características, ou seja, após aí vocês assistirem esses vídeos, esse compilado de situações aí do desenho, qual dos estilos de aprendizagem vocês acreditam que é o Eric? De que maneira o Eric aprende? Ele é ativo, reflexivo, teórico ou pragmático? Tem aqui, pessoal, no nosso chat, o link, tá? Com os estilos de aprendizagem, para vocês darem uma olhadinha. Então, ó, alguns minutinhos ali, para vocês me falarem. Pode responder no chat também, quiser abrir o microfone. Qual dos estilos de aprendizagem você acredita que o Presto se encaixaria? Ninguém respondeu ainda. Ele é Tô ativo. aguardando. Eu acho que ele é pragmático. Fala, Sandra. Ativo, não é? Eu acho pragmático. Pragmático, ativo. Tá. Qual você, Marcos? Eu acho que pragmático, sei lá. Acho que é. Bom, olha só. Segundo, gente, o que que acontece? Ele, tá? O que mais predomina nele é a questão de ser ativo, tá? Ele é um estudante que tem esse perfil ativo. Ele também se encaixaria no pragmático. Mas por que que ele não é pragmático? Olha só, eu vou compartilhar aqui que é importante a gente verificar, porque vocês vão utilizar o estilo de aprendizagem para poder aplicar aí a implementação de vocês, tá? Então, olha só. Ativo. Valoriza dados da experiência, entusiasma-se com tarefas novas e é muito ágil. É quase impossível não perceber a sua presença. Quando está em grupo, sempre está fazendo alguma coisa e, em geral, são intempestivas, ou seja, ele age por impulso. A rotina dos ativos é repleta de múltiplas atividades. Quando estão perdendo o prazer por certa atividade, são empolgados a procurar outras que lhe proporcionem satisfação ou prazer. São pessoas participativas, inovadoras. Vamos olhar o pragmático. Tende a colocar em prática as ideias, faz experimentos, tem como objetivo a funcionalidade. São pessoas que, ao aprenderem uma nova teoria, têm inúmeras ideias e não veem a hora de implementá-las. Diferentemente do estilo teórico ou reflexivo, são pessoas impacientes para discussões longas e sem conclusões, pois gostam de solucionar problemas e aplicar o que aprendeu. Por que que o Presto ele é ativo? Porque veja bem, ele aqui, ó, ele não, vocês percebem que ele parte de algum conhecimento, ele já quer fazer. Ele é impulsivo. Então a diferença, gente, é que ele, olhando ali, que é justamente o objetivo deste acolhimento, é para a gente poder visualizar de forma mais concreta os estilos de aprendizagem. O Presto, ele é intempestivo, ele já usa o chapéu dele, ele não entende o funcionamento do chapéu.
Então, ele não consegue pôr em prática. Se ele fosse pragmático, ele entenderia o funcionamento, digamos assim, do chapéu dele, que aqui seria a teoria, tá? Mas ele também tem características do pragmático. E, pessoal, o Marcos, a Sandra, a Rose, eu, nós também temos uma inteligência, um estilo de aprendizagem que ele é de maior dominação, que é o que mais se predomina nas nossas atitudes. Mas isso também não significa que os outros estilos não nos ajudem a aprender, não nos ajudem a aprender. O que eu entendo dos estilos de aprendizagem é que quando a gente tem contato com o estilo de aprendizagem que é o nosso, que é o que predomina, assim como os nossos estudantes, há uma potencialização dos estilos de aprendizagem. E aí, pessoal, perdão, há uma potencialização da aprendizagem, porque você está aprendendo de acordo com o seu estilo de aprendizagem, tá? Gente, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que que falta no Presto para ele poder fazer o chapéu dele funcionar corretamente? Vejam bem, faz de conta, ô Roseli, que é um conteúdo de sociologia. Faz de conta, Marcos, que é um conteúdo que você trabalhou durante suas aulas de sociologia. Sandra, faz de conta que é um conteúdo que você auxiliou seus alunos, sei lá, durante uma aula de língua portuguesa ou de arte. Mas e ele não consegue ser assertivo. O que que vocês acreditam que falta para o Presto aqui? Ouvir. Você, Rose. Rose deu uma travadinha. Você, Marcos. Eu acho que é a assertividade, né? Que ele não acerta muito, né? Nas coisas. E o que falta? Entender o que precisa ser feito, como fazer, o mecanismo, entender. Isso, eu concordo com todos vocês. Mas o que que ele não tem, que ele não consegue entender, ele não consegue fazer e ele não consegue ser assertivo? O que que ele não tem? O que que faltou para ele? Ser reflexivo. Faltou conhecimento, né? Também. Isso, faltou a aprendizagem. Então, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu acredito que não, tá? Vocês são os diferentes. Pessoal, vocês não têm aluno que traz dificuldades de outras séries, né? Nas aulas de vocês? Falta de conceitos, conceitos mal construídos, vocês não têm, né? Claro que tem. Tem. Então, gente, isso é o que mais Vocês acham que esse é um dos nossos maiores desafios, sim ou não? Eu acho que sim. Por outro lado, eu acho também assim, por exemplo, uma parcela deles, a gente vê que eles não vê muita perspectiva, sabe? Porque assim, se eles não soubessem, mas eles tivessem o interesse de estar ali para aprender, então a gente estaria também disponível para ensiná-los, né? Aí eu acho que o que eu mais sinto dificuldade é quando eles estão meio que desligados, sabe? Não estão muito atentos. Acho que isso que atrapalha bastante a aprendizagem deles. Marcos, perfeita a sua colocação. Olha, lembra no início da pergunta que eu falei assim, um dos desafios? Eu não sei, acho que foi no encontro passado que a gente tinha aquele filme dos alunos com falta de interesse, o engajamento dos estudantes, a motivação. Então, desafios do professor contemporâneo, a questão das lacunas, né, do que vem lá, o que vem sido construído, que eles vêm passando pelas etapas do desenvolvimento da escola, das séries, e não vêm construindo esses conteúdos de forma adequada, e junta com a falta de motivação. E eu, gente, admiro muito vocês da sociologia, porque veja bem, vocês e a galera da filosofia, porque assim, história, você lida com fatos que ocorreram no passado. Sociologia é refletir. Todos os fatos que vocês observam numa sociedade são fatos que a gente vive. Você vive a sociedade industrial, você vive a questão do preconceito,
O fato social, você vive um fato social que interfere na sua vida, o casamento, as regras. Então, esse aluno que ele não construiu os conceitos lá atrás de forma concreta, eu observo eles com uma dificuldade de abstração muito grande. Entende? Entender um fato social. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo assim que a disciplina, as nossas disciplinas, o pessoal fala que elas são fáceis. Eu não concordo. Filosofia, sociologia, eu ainda acho que vocês são mais difíceis que a disciplina de história e de geografia, justamente por essa abstração, essa reflexão, e muitos deles vêm com essas lacunas lá do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, pessoal? Faz sentido? Bom, então agora, gente, dando sequência ao nosso acolhimento, eu vou passar um outro vídeo para vocês, tá? Sabemos que em sala de aula, nós, professores, nos deparamos com inúmeras situações. O Marcos acabou de falar. Alunos que, além de vir com as lacunas de aprendizagem, às vezes eles também demonstram, às vezes não. Sempre, na maioria das vezes, eles demonstram desinteresse, falta de motivação para a aprendizagem, tá? Então, agora, eu quero mostrar para vocês este vídeo e depois nós vamos responder. Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta, tá? Agora é um momento de reflexão, gente, sobre a nossa realidade de sala de aula, sobre o que a gente passa, né, no dia a dia do chão da sala. O jeito da madeira. Vou contar-lhes a minha experiência quando brincava com a lenha usando o forno da padaria do meu pai. A lenha usada produziam lenha fina e as bases geravam toras que tinham de ser rachadas para serem usadas no forno. Os empregados da padaria usavam primeiro a lenha mais fina e deixavam as toras para o fim. Nesse ponto, meu pai contratava lenhadores que passavam dias rachando lenha, usando marreta e cunhas. Eles rachavam dezenas dessas toras e eu gostava de observá-los. Parecia um trabalho muito fácil. Depois das 5 horas da tarde, eles deixavam o trabalho e eu me punha a experimentar rachar lenha. Sem saber nada sobre como rachar lenha, eu colocava a cunha em um determinado lugar da tora e a amarretava até que ela ficasse que havia feito e, assim, fazia uma linha de buracos que eventualmente rachava. O que acontecia com os lenhadores? A cunha deles não ficava enterrada na tora e o trabalho deles era muito mais fácil e divertido. Depois de muita observação, notei que os lenhadores, com muita sabedoria, primeiro estudavam a tora, procurando a maior rachadura que existia, e era justamente aí que colocavam a cunha. Com poucas marretadas, rachavam a lenha. Na verdade, o trabalho deles era completar algo que a natureza já havia iniciado. Eles aproveitavam as oportunidades oferecidas pelo jeito da madeira. A rachadura era como se a tora estivesse falando ao lenhador. Esse é o lugar onde vou rachar com o mínimo de esforço. Gente, olha só. O que vocês conseguem observar e fazer de relação entre este vídeo e os nossos estudantes em sala de aula? O que vocês conseguem fazer de relação entre este vídeo e o tema do nosso encontro formativo, ou seja, da referência 3, estilos de aprendizagem? Conhecer, né? É um desafio. Nosso desafio é conhecer as especificidades e as particularidades também dos nossos alunos.
os limites, e muitas vezes eles vêm rotulados, né? Eles são rotulados e acabamos muitas vezes entrando nessa pilha do rótulo também, e às vezes perdemos essa, como que eu posso dizer, sensibilidade de fazer uma análise, sempre uma análise particular, peculiar de cada um, de acordo com o que deveria ser. Então, essa reflexão, ela, assim, falou muito comigo nesse sentido, de realmente tratar de forma individual. E o que nos falta é tempo para isso, né? É muito triste a gente entender que é preciso ser feito, mas o contexto muitas vezes não nos propicia fazer da forma que deveríamos fazer. Ao mesmo tempo que eu estou refletindo, dá uma angústia saber que é preciso fazer, muitas vezes nós não temos a condição, às vezes, né? Desculpa aí, gente, estou no carro, para fazer da forma que deveria. Não sei se eu consegui falar, ser claro, o que está aqui dentro, o que eu entendi. Conseguiu sim, Rose. A gente olhar o estudante no estilo de aprendizagem dele, né? A aleatória, ela já vem com uma rachadura e é onde o lenhador coloca aquele objeto lá que ajuda que ajuda o lenhador a rachar. Então, é aquele velho ditado, o jeito da madeira, né? O jeito dos nossos estudantes. Pessoal, veja bem. Achar o ponto. Oi? Achar o ponto. Exatamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, tá? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sandra, Marcos? Complementando a Roseli, por um lado, né, a gente conhecendo eles, a gente vai saber essas lacunas que ultrapassa a escola, né? A gente vai percebendo a violência simbólica que eles já sofreram ao longo da vida, o reconhecimento ou não da importância de estudar pela família, né, e tudo mais. Então, a gente vai entendendo, né? Então, isso acaba favorecendo para que eles também não tenham interesse, né? Então, isso aí é algo, assim, meio estrutural, né? E como a gente atende a questão da educação pública, né? Claro que na educação privada também tem muitos problemas que são camuflados através do dinheiro, né? Mas na educação pública a gente tem esses problemas, porque considerados assim os desvalidos, ou seja, sem essa questão econômica, né? Que tipo camufla, né? Os problemas sociais deles. Então ali está bem exposto, né? E eles sofrem tipo uma violência constantemente, né? Nem sempre é física, mas de desconsiderá-los, eles mesmos, né? Às vezes eles vêm para a escola já com essa violência embutida na mente deles. E isso acaba também atrapalhando que eles participem, que eles sejam protagonistas, que eles se destaquem também. Então, acho que tudo isso é muito complexo, né? E às vezes o professor, sabendo o estilo de aprendizagem dele, é importante sim, mas nem sempre isso só vai ser suficiente, né? Porque vem com várias questões envolvidas também. Acho que é isso. E assim, Marcos, você comentou do estilo de aprendizagem agora no final, mas a falta dele, né? Já pensou, você tem um aluno que ele já tem toda a questão social, né? Aí ele chega na escola, vê uma matéria que longe da realidade dele. Aí também algo que não consegue atingir o seu estilo de aprendizagem, aí ele não compreende. Então, o desinteresse é muito grande, né, gente? Então, eu acho que quanto mais nós conhecermos os nossos estudantes, que a gente possa aumente a oportunidade e as chances da gente tocar esse estudante de alguma maneira. Porque nós que somos de humanas, como você bem falou, Marcos, a gente também tem um compromisso muito forte com a realidade social deles. Sim. E é assim, que por mais que muitos venham ali com uma realidade muito difícil, a gente quer mostrar para eles que, através da escola, por mais difícil que seja,
é uma possibilidade deles se emanciparem, deles mudarem suas realidades, né? Com certeza, né? É o Legal espaço de dentro da escola. transformação deles, né? É. E então, assim, é muito importante, gente, a gente ter esse olhar, que isso é bem característico de professor das disciplinas de humanas, e também tem esse outro olhar mesmo da didática, né? O estilo de aprendizagem de cada um. Para terminar o acolhimento, pessoal, eu gostaria, né, que vocês citassem alguns motivos, tá? Eu vou repetir essa pergunta, tá? Que eu fiz anteriormente, que ajudam a promover as lacunas de aprendizado. Quais são os motivos que vocês acreditam que fazem com que esses estudantes cheguem até o ensino médio, e a Sandra ali no 6º ano, que esses alunos cheguem com essas lacunas de aprendizado? Bom, assim, o que eu vou falar? Vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Coloquem o joinha aí. Vocês acreditam, então, que de repente, talvez, Marcos, em alguns momentos possa ter essa situação que você comentou? Lá atrás é um aluno que já vem de uma certa carência, passa por questões de violência, e chegou na escola, não conseguiu aprender, e isso ele foi passando ao longo dos anos. Vocês concordam? Que essa parte social também interfere na aprendizagem? Ótimo, eu também penso assim. Vocês concordam também que essa questão que a gente às vezes acaba aprovando os estudantes, né? Ele não teve acesso ali àquele conteúdo mesmo de uma forma adequada, e a gente acaba passando esse estudante, aí em vez de ajudá-lo, a gente, tudo bem, ele não reprova, mas em vez de ajudá-lo, ele leva toda aquela dificuldade que ele traz daquela série para a próxima série, que daí é onde terá outros conteúdos, que daí como é que eles vão se encaixar nessa espiral? Se a base já está sendo mal construída, né? Então, são algumas das questões, alguns dos fatores que promovem essas lacunas. A questão social, da questão da violência, teve a pandemia, alguém pode dizer, Karina, a pandemia também ajudou. Por exemplo, os alunos hoje do ensino médio, eles estavam no processo lá do ensino fundamental. Muitos não tinham internet, muitos não tinham computador para estudar. Todas essas questões sociais e econômicas acabam interferindo mesmo na questão da aprendizagem dos nossos estudantes, né? E a realidade que a gente tem na escola pública, né? É a realidade. Por isso, gente, que na socialização, quando vocês forem escrever ali, se vocês acham que tem que, precisamos investir mais em internet nas escolas, mais computadores, porque que eles tenham, né, que os nossos alunos possam ter, pelo menos nas escolas, acesso a uma boa internet, a um computador, para poder ter acesso a um conhecimento, para poder ter acesso a uma aprendizagem, tá? Alguém fala, Marcos? Eu acho assim, essa incoerência, né? Porque, na verdade, quem também exerce a violência sobre eles é o Estado, né? Então, é a escola também, se a gente for pensar. Então, a gente, por exemplo, esse novo ensino médio, a gente vê uma discrepância muito grande entre o ensino privado e o ensino público, né? No sentido dos conteúdos. Então, o ensino médio hoje, ele não forma para o aluno produzir ali um conhecimento para os vestibulares das universidades, por exemplo, né? Então, muitas das vezes, esses itinerários formam o estudante para trabalhar, né? Então, todos esses conteúdos, eles são reduzidos, são colocados itinerários, daí chega lá na 3ª série do ensino médio, praticamente ele não tem conteúdo de base comum, que depois vai ser feito vestibular, e ele chega no Enem, né, com conteúdos totalmente diversos ali, que vai tirar dele a possibilidade de concorrer também. E a gente não vê na iniciativa privada, né, porque na iniciativa privada, muitas das vezes, o foco é para a questão da burguesia estudar e ir para a universidade e depois comandar, né? Então, a gente vê que a educação pública, principalmente as redes estaduais, elas produzem estudantes
para o trabalho, somente, né? E para o trabalho no chão de fábrica, se a gente for assim entender. Então, a gente vê muito isso, né? A gente está deparando muito com essas questões. Então, é um processo de violência que eles sofrem também, sem saber, na verdade, porque eles não têm consciência disso. Quem tem somos nós, né? Mas, infelizmente, o sistema ele vai produzindo e reproduzindo isso, né? É o meu ver. Uhum. Eu trabalhei num colégio particular e que, inclusive, eu tenho colegas que trabalham, Marcos, essa dificuldade com as disciplinas do esvaziamento da formação geral básica, ela também ocorreu em alguns colégios, tá? Tem um colégio que eu trabalhei aqui de uma rede, de uma rede católica, bem renomado, que tinha uma aula só de história no terceiro ano, na terceira série. E minha colega também trabalha agora numa rede também na SESI, aqui em Foz do Iguaçu, está passando pela mesma dificuldade. Eu entendo essa questão do ensino médio no geral no nosso país. Eu não sei se você soube, e eu fiquei muito feliz, parece que agora eles vão voltar com história, sociologia, filosofia, em todas as séries. Vocês souberam que foi aprovado isso? Justamente para voltar, que é um caminho para a gente poder fazer essas correções que você falou, né? Essas correções aí de disciplinas que você colocou. Então, gente, na prática, tá? Olha só. No acolhimento, a gente buscou relacionar Presto a um estilo de aprendizagem, tá? Que foi o ativo. Mas sabemos, gente, que além do estilo de aprendizagem, a gente precisa e a gente pode acrescentar como apoio pedagógico as metodologias ativas para atingi-los, tá? Então, pensando nesses dois pontos que perpassam nossa implementação, nós vamos apresentar duas possibilidades pedagógicas. Então, gente, olha só, Marcos, Rose, Sandra. Marcos, Rose e Sandra. Mas eu vou me direcionar ao Marcos, porque ele traz toda essa carga que ele coloca, ele está correto, né, de fazer essas colocações, porque se nós olharmos a própria BNCC de Sociologia, ela pede que o professor leve o estudante a questionar, a ser um sujeito ativo, né? Então, como é que o Marcos vai levar o seu estudante a questionar se como professor ele não questiona? Então, o que o Marcos fez aqui foi um exercício próprio da disciplina dele. A sociologia, ela surge como uma disciplina que ela questiona a nossa sociedade, sempre pensando no quê? No bem comum da maioria, não é, Marcos? Então, deixa eu te fazer uma pergunta também, tá? Com todos esses seus questionamentos super válidos, que estão todos embasados aí na BNCC da sua disciplina, nos descritores, você acredita que se nós tivermos a maioria das aulas de forma tradicional e expositiva, não que elas não sejam importantes, você acredita que a gente vai fazer esse aluno ter um engajamento maior, uma compreensão maior dos nossos conteúdos ou de sociologia e até mesmo levá-los a essas reflexões que você colocou? Ou você acredita que é importante a gente levar em consideração também o estilo de aprendizagem, a questão de uma metodologia ativa, para que a gente possa fazer esses estudantes serem mais protagonistas? O que você acha? Não, eu acho super importante, né? Porque é assim, é o contexto que se constrói a ideia, a gente precisa entender na prática qual que seria a lógica, né? Então, por exemplo, claro que hoje o jovem, né, nós até mesmo precisamos de metodologias que se adequem ao momento, né, histórico, questão da tecnologia e tudo mais. Então, essas didáticas, né, que envolve, né, o estudante, uma vez que ele vai ser protagonista, ele vai participar ali, é muito importante, isso é inegável, né? Mas, por exemplo, como eu estava falando, trocar uma disciplina, por exemplo, de filosofia, sociologia, para ensinar eles a fazerem brigadeiro, então eu acho que aí sim seria um problema sério, né? Porque poderia ensinar a fazer brigadeiro, fazer bolo de pote, fazer feira do empreendedorismo, mas como algo complementar, né? Não, por exemplo, tirar a ciência, né? Claro que a ciência nós podemos trabalhar ela de uma forma dinâmica, né, adequada à idade que é das juventudes, né, do ensino médio.
Então, eu não vou, tipo, dar uma aula conforme lá na universidade para estudantes do ensino médio. Aí entra a questão das metodologias ativas, né? Acho que isso é muito importante. Muito bem. E você, Sandra, você levantou a mão? Professora, em 1987, no ano, nós tínhamos indústria caseira e eu esqueci o nome da outra, técnicas comerciais, acho que era o nome da disciplina. Eu nunca esqueci. Disciplina que existiu, porque a gente amava, era uma vez na semana, a gente amava. Essas técnicas caseiras, a gente ia, igual ele acabou de falar, fazer brigadeiro, mas não era brigadeiro, era uma receita que trazia. E a comerciais era datilografia. E a gente aguardava assim ansiosamente por esse dia da semana. O nome do curso que eu fiz de ensino médio, que não era médio, era segundo grau, eu fiz básico em comércio, porque era o técnico. Para o trabalho. E só existia contábeis em um colégio aqui na minha cidade. E ele era longe, só podia ir quem tinha carro. Você fechou o som. Então, como o Marcos disse, eu concordo sim, professora, só que o aluno ele tem que querer, porque o ensino, é claro que esses componentes curriculares, ele não pode realmente sair da grade, mas isso aí já aconteceu várias vezes, de ir, voltar e voltar. Igual agora já foi a resolução, né, que vai sair, que vai voltar. Vai voltar. Os itinerários lá, Então, professora, mas depende da pessoa, porque igual nós vemos aqui as características de cada estilo de aprendizagem que tem. Depende do aluno, professora, porque é muito triste você ver uma sala de aula em que os alunos, o professor implora para ele fazer o conteúdo. Tem aluno que não tem caderno, professora, entendeu? Ele não tem caderno. Ele destruiu o caderno dele, entendeu? Ele não tem e ele não está nem aí. E naquela mesma sala tem um aluno que o caderno dele é completinho, todos os conteúdos. Porque o professor, ele conta vistos. Ele fala assim para o aluno, olha, eu vou contar tantos vistos, são tantos vistos. Então isso aí vai depender da pessoa, do aluno, entendeu? Do aluno. Então a gente tem que parar de romantizar essa história de que, claro que tem aulas que ela não é boa, mas isso aí vai depender do professor, do indivíduo. O professor, quando ele é daquele jeito, ele é daquele jeito, entendeu? Ninguém vai ensinar ninguém dar aula, porque você sai da faculdade no teórico, né? Sua metodologia é a sua metodologia. E é assim como o aluno, entendeu? Você pode ter a aula prática, você pode ter a aula ali só igual você falou, a pergunta que você fez para o Marcos, né? O aluno, quando ele quer aprender, ele vai aprender na teoria, ele vai aprender. Ele vai aprender, entendeu? Então, como ele disse, as escolas particulares estão preparando para o vestibular, tudo certo, mas quantos alunos, e são vários, da escola pública não entra em ótimas e excelentes faculdades, entendeu? Entendi. Marcos, você? É isso mesmo, Sandra. É que assim, a gente sempre, quando vê a questão do tradicional, a gente pegou aquela ideia do ultrapassado, né? E, na verdade, o tradicional, a gente lembra muito a questão da ciência e os métodos, né, científicos. Então, assim, não é que eu estou desmerecendo as novas metodologias, elas são super importantes. É que a gente percebe que, nos últimos anos, elas são colocadas como, tipo, a salvadora da pátria daqueles que não querem estudar, né? Como se fosse resolver. E aí, por exemplo, pode ser várias metodologias, mas dependendo da questão estrutural do estudante ali, isso também não vai contribuir para ele aprender. Na verdade, às vezes vai camuflar uma falta de aprendizagem, que daí ele vai passar para outra série com a defasagem também,
e o índice ele vai sair lindo, né? Ele vai sair muito bem. Só que quando a gente está na sala de aula, a gente é professor, a gente tem essa responsabilidade, você tem a consciência disso, né? E isso acaba também frustrando o professor, porque ele não consegue mostrar que isso não está certo e ele tem que ir levando, né? Então, eu acho que essas questões de aprovações, de nota, índices, então isso está muito mais para comercial do que para educacional. Eu acho que é aí que a gente perde a estribeira do ensino, né? Que a gente vai levando, até quando, né? Pessoal, e deixa eu fazer uma pergunta. E quando vocês realmente colocam um jogo, uma metodologia ativa que é um jogo, que eles conversem, vocês não vê que eles se motivam? Porque se eu Sim. fico, eu trabalho aula expositiva e dialogada, eu trabalho. Mas eu também não posso dizer, gente, que a turma, na maioria das vezes, a maioria dos estudantes, eles realmente participam dessas atividades diferenciadas. E tem aqueles alunos que realmente não vão participar, né? Só que eu vejo assim, quantos estudantes na sala de vocês não querem estudar? É a maioria? É a minoria? Então, Porque depende do contexto, né, professor? Depende Uhum. da escola também, né? Ao turno também, tem tudo isso que envolve, né? É Então, isso por que eu ia exemplo, falar. você medir, por Preferem, né, exemplo, professora? Mas tem conteúdo para a gente. Tem um conteúdo para concluir, né? Porque o jogo leva Mas a bastante metodologia. tempo, né? Sim, Também. mas você trabalha com conteúdo, né? Você não vai Mas trabalhar um jogo por trabalhar. isso, mas eu digo assim, por exemplo, você tem o conteúdo do trimestre ali para Sim. dar conta, né? então, E o a jogo, questão ele da requer bastante tempo, né? Sim. Isso. A Tá. questão Não, das metodologias ativas, elas podem ser utilizadas, né? Mas, por exemplo, você não consegue utilizá-las em todos os momentos, né? Tem momentos que são mais concordo. técnicos, tem momentos que são mais pontuais da disciplina, que você precisa trabalhar metodicamente, né? Aí, depois Exatamente. dessa parte metodicamente, aí você vai ampliar com metodologias ativas, né? E tudo mais. Mas, assim, a metodologia ativa seria um complemento, né? Mas não uma Isso. forma só do aluno se motivar para fazer alguma atividade, mas seria uma parte do processo, né? Eu acho que eu entendo assim. Rose, você quer falar? Não, quando o Marcos falou, depende muito, e realmente isso foi muito assertivo na colocação, porque assim, tem uma realidade num curso, no meu caso, formação de docente no matutino, com um curso, por exemplo, do período noturno do agronegócio. É gritante a diferença. A grande maioria do noturno, eu posso dizer com propriedade, eles não querem saber de nada. A maioria não querem saber. Ao passo que no curso de formação de docente, a maioria são engajados. Então, não tem uma regra. Realmente, depende muito de muitas questões. Isso. E eu concordo com o Marcos, né, gente? E assim, as metodologias ativas, elas não são as salvadoras da nossa educação, elas vêm a nos auxiliar, tá? E eu também concordo. Tem hora que não tem como fazer uma metodologia ativa. Eu tenho que abrir lá o meu slide do LCO e agradeço pelo slide, que ele está lá, me traz uma imagem por conta do número de turmas que eu tenho, trabalho conteúdo, né? Então, não é sempre, não é todos os dias que a gente vai fazer uma metodologia ativa. Pode falar, Marcos. Então, professora, quando a Roseli comenta também, né, depende da turma, e a gente estava comentando, aí a gente percebe que às vezes não é só a questão da metodologia ativa. Então, por exemplo, às vezes uma turma do noturno, se você trabalha uma metodologia ativa, para eles não tem nenhum sentido, às vezes, né? Porque é outro contexto. Mas às vezes não é nem porque, sei lá, eles não querem nada com nada, a gente entende assim. Mas se a gente for ver, igual a gente estava comentando no início, a realidade deles é totalmente diferente.
Então, tem uns que já têm filhos, que já têm uma vida ali, que tem aquela correria, Sim. outros trabalham o dia inteiro na oficina, e eles chegam todos sujos de graxa nos dedos. Então, assim, eles não têm nem Verdade. não tem nem a preocupação ou a possibilidade, por exemplo, de tomar um banho e vestir uma roupa que adequa ali ao ambiente. Então, simplesmente, eles vêm ali. Então, é como se fossem sobreviventes, né? Então, assim, são realidades diferentes. Então, por exemplo, como a gente vai, por exemplo, entre aspas, eliminar esses sujeitos que são do noturno, se às vezes é a única possibilidade que eles têm é chegar na escola, né? Então, assim, são problemas além dos muros da escola que chegam na escola, por ser questão pública. Se fosse privado, eles nem estariam lá, provavelmente, né? Então, assim, é muito preocupante, mas de certa forma também enriquecedor, porque a gente conhece todas as realidades, né, na escola. Sim. E não foi às aí. vezes, e às vezes esses problemas eles precisam aparecer, né? E é o que às vezes não aparece nos índices, porque não aparecendo não precisa de políticas públicas para resolver isso também, né? Ou fecha a turma, ou extingue na escola noturno. Então, assim, fica invisível esses problemas. Quando você falou, Marcos, das pessoas que chegam com as mãos sujas, isso é realidade. E não são poucos os que chegam que não tem nem material, não tem caneta, não tem caderno. Aí, mas cadê seu caderno? Não tem, eles vão sem material. É assustador. Eu sei, pessoal, porque no meu colégio, a realidade da manhã é muito diferente também da realidade da tarde, tá? Então, esse olhar que vocês têm, é óbvio, a gente sabe, né? Eu conheço vocês, embora a gente começou agora, eu sei do perfil de vocês que vocês jamais vão querer fazer uma implementação numa turma que vocês veem que a realidade deles é diferente, a questão nem é a implementação. Mas, Karina, eu nem vou levar essa atividade para eles aqui, porque a realidade deles, eles totalmente, como o Marcos falou, vem sujo, vem direto do trabalho, com a mão de graxa, vem cansado, às vezes está ali só para realmente terminar o ensino médio, ter o certificado, né? Então, são realidades, gente, que a gente convive na escola pública mesmo. Né? E assim, pessoal, são 19h03, eu vou passar agora para vocês, é que nós temos que ficar até mais ou menos 19h30, e eu quero deixar um tempo para vocês trabalharem o PDP, e eu vou mostrar agora, de forma bem prática, os exemplos que eu acredito, Marcos, inclusive vocês levando em consideração tudo isso que vocês falaram, da realidade de cada turma de vocês, eu vou trazer alguns exemplos aqui, pessoal, que talvez que possa talvez ajudar vocês, tá? A utilizar com as turmas, ou até resolver, a tentar dar significado. Uma vez, eu vou falar rapidamente para não atrapalhar muito o nosso tempo. Uma vez eu conheci uma senhora, ela tem mais de 90 anos, ela é aposentada. Ela disse sim que ela trabalhava no noturno e o pessoal chegava muito cansado, mas muito cansado. E aí, o que ela começou a fazer? Porque trabalhava o dia todo, acho que ela não dava aula aqui. Realmente, ela não dava aula aqui, ela falava dos ônibus. Não sei se era Londrina, se era Curitiba, era alguma cidade do estado do Paraná bem maior. E assim, aí, como a Sandra também falou, que na época dela, a sociedade era uma, da escola tinha que dar resposta a essa sociedade, que tinha certas disciplinas que hoje não tem, né, como o Marcos também colocou. E aí, Marcos, essa professora começou a trabalhar com esses estudantes notícias de jornal. Ela levava para a sala um monte de jornal e começou a trabalhar notícias e debates. Então, pegava a notícia, fazia uma seleção ali, pegava aquelas notícias que tinha a ver com a realidade dos alunos, que tinha, né? Porque são as notícias de jornal, e tentava encaixar o conteúdo. Ela disse assim que a sala dela, eles começaram a ir mais leve para a aula, porque era um dia cansativo de trabalho, e inclusive tinha outros alunos de outras turmas da EJA que ficava na sala dela e ela começou a ter problema com outros professores, que os alunos não queriam ficar nas outras aulas. E, se eu não me engano, ela era de história. Então, ela trazia, eu não sei se ela era de história, se ela era de língua portuguesa. Então, ela trabalhava o conteúdo dela, gente, com notícias de jornal.
Então, ela acabou adaptando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse tempo que ela foi professora, que ela tem 90 anos, há muito tempo ela é aposentada, meus queridos. Quando ela traz notícias de jornal, vocês acham que ela estava trazendo o aluno dela como protagonista da situação? Sim, sim. Eu posso dizer que era uma metodologia ativa? Era, com certeza. Que ela Né? adaptou a metodologia ativa à turma, né? A Isso que é o realidade legal. trabalha. E diz que ela começou a ter muito problema, porque assim, os alunos não falam, eu não quero mais ficar na aula da professora tal. Vocês sabem que às vezes, né? Eu quero ficar na sua aula, porque eles ficavam nesses debates dentro da sala de aula. E aí, enfim, tá, pessoal? Só um exemplo que me veio aqui que para passar para vocês. Gente, então assim, ó, vocês terão que fazer uma implementação que, além de contar com os estilos de aprendizagem, vocês terão que escolher uma metodologia ativa. Deixa eu dizer uma coisa bem importante para vocês agora. Qual que é a diferença do tema um para o tema 2? O tema um, no tema um vocês vão ter que escolher entre rotação por estações e relógio didático. No tema 2 vocês vão ter que escolher entre rotação por estações e relógio didático. No tema um vocês vão ter que dividir os estudantes de vocês em estilos de aprendizagem. No tema 2 também. Mas a diferença é que no tema um a Rose, o Marcos, a Sandra vai dividir os seus estudantes já empiricamente, de acordo com o que você observou esse estudante durante o ano. O Marcos vai chegar lá na sala dele e vai dizer, Mariana, Júlia, Isabela e Márcia, vocês são ativas. Rodolfo, Isabelle, Letícia, vocês são pragmáticos. A Rose é a mesma coisa. Porém, se vocês escolherem o tema 2, vocês aplicarão o questionário para o estudante, certo? Então, a diferença é, pessoal, vocês terão que escolher uma dessas duas metodologias ativas, tanto na 1 quanto na 2. Vocês terão que separar os grupos por estilos de aprendizagem. Todo mundo que é ativo num grupo só, todo mundo que é pragmático num grupo só, todo mundo que é reflexivo num grupo só, tá? Todo mundo que é, o outro é reflexivo, pragmático, ativo e não lembro agora, deixa eu ver aqui. Ativo, teórico. Todo mundo que é teórico num grupo só. Só que no tema 1, vocês vão fazer isso de acordo com o que vocês conhecem dos estudantes. No tema 2, vocês vão aplicar um questionário para fazer esse levantamento a partir das respostas dos estudantes. Então, agora, pessoal, de forma bem resumida, nós temos aqui algumas ideias práticas para vocês fazerem, tá? Para vocês, sugestões para vocês poderem implementar. A primeira, tá? Vai ser a metodologia 1, rotação por estações. Perdão. A primeira vai ser a metodologia ativa, rotação por estações. A gente vai dar uma ideia para vocês, tá? De uma prática desenvolvida pelo professor de arte. O professor de arte foi lá, pegou um descritor que, para ele, a turma tem muita dificuldade. A Rose vai fazer isso, vai pegar um descritor que a turma dela tem muita dificuldade. O Marcos também, a Sandra também, tá? E aí, a professora escolheu o descritor, ela é de arte, e ela falou que vou montar uma metodologia ativa, rotação por estações. E olha como que ela fez, pessoal. Ela organizou cada estação com uma atividade de acordo com o estilo de aprendizagem. Então, o que ela fez primeiro? Ela dividiu o grupo e aí ela montou as estações. Então, a primeira estação ativa, a segunda com uma atividade para o aluno reflexivo, a terceira para o teórico e a quarta para o pragmático, certo? A estação 1, atividade era um quebra-cabeça. Na estação 2, era que cadeira é essa? Na estação 3, artesão ou designer, eis a questão. Na estação 4, o problema da cadeira, tá?
Aí agora, eu vou colocar aqui para vocês no chat, que eu vou abrir, que eu quero esmiuçar com vocês as ideias, a sugestão que tem um roteiro para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou voltar, já vou compartilhar. Vocês já verão aqui onde que eu parei no slide anterior, tá? Vocês já verão. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Então, aqui, metodologias ativas. Vou apresentar aqui duas propostas pedagógicas. Uma será de arte, a outra de língua portuguesa, certo? Eu já comecei falando do 8º ano. Então, o professor fez o quê? Ela separou seus alunos em grupos por estilo de aprendizagens e fez as estações. Cada estação com uma atividade. A estação 1 com uma atividade para aprendizagem ativa, a 2 reflexiva, a 3 teórico, a 4 pragmática. Ai, Karina, legal, mas tá, me dá um exemplo. Então, o que eu achei muito bom desse roteiro dessa vez, pessoal, que ele traz bem prático aqui para vocês, ó. Vocês podem adaptar, tá? Inclusive, meus queridos, olha só. Basicamente, a proposta se dá a partir da criação de algumas estações em que os estudantes rotacionam ao término de uma atividade numa estação, para executar uma nova ação em outra, sendo que cada estação abarca um estilo de aprendizagem, como mostra o slide seguinte. É importante que se estabeleça um tempo para cada ação para depois rotacionar. Este exemplo você pode utilizar por completo ou fazer as adaptações conforme seu contexto. Busque pensar no seu cotidiano e disponibilidade de tempo e condições para implementar. Se seu contexto não permite algo mais rebuscado, simplifique a atividade, pois o que importa é que sejam factíveis, tanto para você quanto para os seus estudantes, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho como seriam essas atividades. Tá? Então, vamos pensar em sociologia, né? Que é a disciplina de vocês. Ó, estação 1, quebra-cabeça. Estilo de aprendizagem ativo. Os estudantes terão na mesa um quebra-cabeça da imagem de uma cadeira antiga para montar. Se for utilizar essa ideia, basta pegar uma imagem de revista ou imprimir do tamanho de sua escolha e recortar em pequenos pedaços possíveis de ser montado para o tempo da estação. A atividade estimula o entusiasmo com uma tarefa diferente, o foco na ação, a satisfação, o prazer e a participação. Então, aqui é algo para ele fazer, o ativo, né? Para ele construir, né? Pode ser também uma cruzadinha, enfim. Estação 2, que cadeira é essa? Estilo de aprendizagem, reflexivo. Então, olha só, os estudantes terão na mesa a imagem de uma cadeira contemporânea, feita por um designer, e um questionário que responderão analisando o objeto a partir da sua estrutura, a partir de sua estrutura. Estética, isso é bem questão de arte, né, que trabalha com a estética. Funcionalidade de matéria. A imagem pode ser de um recorte de revista ou impressa, de uma cadeira no estilo feita por algum designer, no tamanho que achar melhor e que permita ver seus detalhes. O questionário pode ser impresso ou escrito com perguntas tais como: com quais materiais você acredita que ela foi feita? Você acha que dá para sentar nela sem problema? Ou que talvez poderia ter nela que melhoraria sentar? O que você acha desse estilo de cadeira? Tá? A quantidade de questões fica a seu critério e vai depender do tempo que estipular para a estação. Bem como essa atividade estimula a observação, a reflexão, a análise, bem como promove a interação entre os demais, o que estimula com que o estudante tenha outros olhares para estabelecer suas conclusões. Então, vamos supor, se eu trabalhasse Revolução Industrial,
colocaria ali um quebra-cabeça de uma máquina, de um tear, e aqui colocaria a imagem do tear e pediria para os estudantes, ou de dois teares, né? Um que usa a força humana, o outro um pouco da força humana, depois um totalmente com força ou energia vapor, e faria algumas questões para eles observarem, ou eles refletirem, tá? Vamos para a próxima sugestão aqui, gente, é uma ideia que vocês podem ir adaptando à disciplina, o componente curricular de vocês. Estação 3, artesão ou designer, eis a questão, estilo de aprendizagem teórico. Os estudantes terão na mesa tablets e uma folha de sulfite para desenvolver uma pesquisa que responda a diferença entre um designer e um artesão. Eles deverão fazer essas anotações no sulfite disponível. Se não tiver internet, tablet ou computador disponível, traga um texto para que eles possam ler e interpretar para responder a questão. No sulfite pode ter uma pergunta: qual a diferença entre o designer e o artesão? Vocês podem colocar a questão do conteúdo de vocês, né? Preconceito. Qual que é a diferença? O que é preconceito social? Ele é construído, enfim. Isso vocês vão adaptando de acordo aí com a realidade da disciplina de vocês e da sala de aula, tá? Seguindo. Estação 4, o problema da cadeira, que é para o pragmático. Os estudantes terão na mesa a imagem de uma cadeira com problema de funcionalidade. Pode ser um recorte de revista ou impressão, bem como algumas folhas, sulfite em branco e lápis. Eles deverão analisar a cadeira para buscar ressignificá-la por meio de desenhos, pensando na resolução dos problemas de sua funcionalidade. Esta atividade estimula a prática, o experimento, a ideia, a funcionalidade e a resolução de problemas. O pragmático, ele gosta de colocar em prática a partir daquilo que ele sabe, né? Então, você pode... Como resolver um problema, sei lá, do racismo, né? A questão de alguns fatos sociais, as pessoas pensarem mais, não serem só serem questionar, refletir mais sobre a vida. Então, são situações que vocês podem fazer de acordo com a disciplina de vocês. Aqui, pessoal, vocês podem estipular um tempo, 3 minutos, 5 minutos para cada estação. Tá? Lembrando, é uma implementação de 15 minutos. Então, o que eu sugiro? Vocês pegarem uma parte, por exemplo, o Marcos já vai deixar todo mundo dividido em grupos já na sua estação. Aí começa a implementação para ele mostrar para a Karina uma rotacionada só. A hora que o pessoal do ativo vai lá para o pragmático, a hora que o pessoal do pragmático vai para o reflexivo. Professora, como no PDP ele pede que a gente divida os alunos em grupo por estilos de aprendizagem e que eles rotacionem, eu entendi que é para eu ver assim como que esses alunos vão se comportar mediante quando eles estiverem na estação, de acordo com o seu estilo de aprendizagem, e também, gente, como que eles reagirão quando eles estiverem em contato com atividades que foquem em um outro estilo de aprendizagem, sabe? Então, a pegada dessa implementação galera, vocês pegarem, dividirem as turmas em estilos de aprendizagem, propor o início, que eles comecem numa rotação de estação ou um relógio didático no estilo de aprendizagem, mas também que eles lidem, que eles passem, que eles também experimentem outros estilos de aprendizagem, tá? Então, agora eu vou dar uma outra sugestão de rotação por estações e depois para terminar com o relógio didático. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu havia entendido, assim, do jeito que você explicou. Só que daí, assim, eu tenho os 3 alunos meus, entendeu? Vai ficar faltando um estilo de aprendizagem, né? Sim. Nós vamos pensar, Sandra, a gente vai pensar em como resolver aí a sua situação.
Ou algum aluno entra em 2 estilos de aprendizagem? Não, eles vão ter que passar por todos, entendeu? Porque eles vão começar no deles e eles vão ter que passar em todas as estações, tanto com o Marcos, tanto com a Rose. E vai ter grupos na Rose ali que, por exemplo, eu vou pegar ali, pode ser que a Rose fala, nossa, professora Karina, no ativo ficaram 7 alunos, e no reflexivo lá na sala ficaram 3. Vai ter, os grupos vão acabar sendo em quantidades diferentes. Entendi. Prepara a atividade para os 4 estilos, né? Sim, e eles passam em todos. Eles passam em todas, é verdade. Prepara a atividade para os 4 estilos de aprendizagem. Eles passam nas 4 estações dos estilos, né? Isso. E aí, tá bom. vai vir um outro, tá bom? Agora a gente vem um outro exemplo que eu achei assim muito bom, sabe? Achei assim bem legal, mas enfim, né? Eu gostaria que um dia eu conseguisse aplicar isso aqui na minha sala de aula, tá? Então, olha só, vou dar um outro exemplo ainda da rotação por estações. Olha só, neste momento, os grupos rotacionam para acessar outra estação, tá? A serem executadas. Aí, ele deu agora a sugestão de uma proposta que continua organizando os estudantes por estilos de aprendizagem ao rotacionar, tá? Só que assim, galera, não necessariamente a gente não precisa fazer isso, tá? A gente aqui é uma sugestão, tá? Ainda se baseando na ideia anterior. Olha só. Estação 1, quebrando a cabeça. Só que aqui é o pragmático que chegou. Olha só. Os estudantes terão na mesa o mesmo quebra-cabeça do grupo anterior, só que montado. O grupo deixou montadinho. Só que aí, o que esse pragmático vai fazer? Ele não vai montar o quebra-cabeça, mas ele vai analisar o quebra-cabeça que o ativo montou. E ele vai ter uma folha com uma questão para responder. Por exemplo, quais melhorias você faria na funcionalidade dessa cadeira antiga para que atraia o interesse de um consumidor? Então, aqui é só uma sugestão assim. Eles montaram o quebra-cabeça, só que na hora de rotacionar, vocês vão aproveitar o que o grupo fez para poder atingir a aprendizagem do outro grupo que vem. Mas isso é uma sugestão. Aqui seria um nível mais complexo de atividade, tá? Um nível mais complexo. Então, próximo. Aí, aqui, ó, que cadeira é essa? Para o ativo. Os estudantes terão disponível na mesa o resultado das anotações sobre a cadeira desenvolvida pelo grupo anterior. A partir disso, os estudantes apropriam-se das anotações para criar um texto de apresentação da cadeira para ser colocada à venda. Por essa atividade ser diferente da anterior, já começa a estimular quebra de rotina, mas também estimula a participação em equipe e inovação. Aí, o reflexivo acabou indo para a aprendizagem do teórico, que era do teórico. E olha só, a partir do resultado da pesquisa desenvolvida pelo grupo anterior, que foi o teórico, os estudantes devem pesquisar 2 importantes designers brasileiros, apresentando quem são eles e quais são seus conceitos de criação. Esta atividade estimula a observação, a reflexão e a análise, bem como promove a interação entre os demais, o que estimula com que o estudante tenha outros olhares para estabelecer suas conclusões. Caso não tenha internet, tablets disponíveis e um computador, texto apresentando alguns designers e suas produções pode ser ofertado para que leiam e interpretem para responder a questão. E o último, o teórico. O teórico foi para aquela cadeira lá, né? Aquela cadeira que o pragmático tinha iniciado, aquela cadeira que tem uma funcionalidade diferente, né? Uma cadeira estranha. Como que o teórico trabalharia aqui? A partir dos desenhos, lembra que o pessoal desenharia, propondo uma solução, transformando a cadeira com mais funcionalidade? Então, a partir dos desenhos elaborados pelo grupo anterior,
e a imagem original da cadeira, os estudantes devem produzir um texto que apresente uma análise dos problemas estéticos e de funcionalidade que a cadeira apresenta e que poderiam provocar desinteresse no consumidor pela sua compra. A atividade estimula a busca por teorizar, dar significado às coisas e fazer relações. Então, aqui, gente, nós tivemos 2 exemplos, tá, de implementação na disciplina de arte, tá? Então, agora, alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Professora, no momento lá da implementação, não precisa falar para eles quem é teórico, quem é prático, nada disso não, né? Não precisa, mas se É uma não aula precisa. normal. Sim. Tá, bom. Então, agora, Mas, gente, para professora, terminar, oi. mas no caso nós que são vários alunos, a gente vai ter que colocar em cada estação, por exemplo, a característica, né? Ou não precisa? Olha, não precisa. Assim, ó, Você vai colocar atividade. só fala assim, ó, você vai naquele grupo, você no outro, né? Sem então falar sobre a habilidade, né? Mas se 2, eles vão saber. Então, falou, ó, galera, nós vamos se reunir agora em grupo. Sabe aquele teste que vocês fizeram? Então, vamos lá. Quem que deu lá o pragmático? Todo mundo aqui. Quem que o resultado deu ativo? Todo mundo aqui. Entende? Tudo depende Tá. da temática. Mas se não fez o teste, daí não precisa falar para eles. Não, acredito que não. Né? Até explicar, então você perde muito tempo ali. Então, você Sim. pode já colocá-los nas atividades. Tá. Agora, gente, eu vou passar. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Vou falar do relógio didático, tá? Então, assim, pelo que eu entendi, a diferença do relógio didático para a rotação de estações é a seguinte: a rotação de estações são os alunos que rodam, se movimentam. No relógio didático, é a atividade que se movimenta e ele tem um tempo bem definido, por isso que é relógio. Na rotação por estações, você pode estipular 5 minutos, aí vamos supor, o Marcos colocou lá 5 minutos, mas ele viu que tem um grupo ainda que falta um detalhe só, e o grupo está participativo. Ah, pessoal, ó, eu vou deixar mais um minutinho aqui para o grupo terminar. Aí é mais essa questão do tempo, ela é flexível. No relógio didático, não, tá? Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês. É uma proposta de língua portuguesa para alunos de 6º ano do ensino fundamental. Qual foi a habilidade que a professora observou que os alunos têm dificuldade, que a turma tem dificuldade? Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para isso, o tema aí da atividade dela será a acentuação gráfica. Oxítonas, paroxítonas e casos especiais. Vamos lá. Então, a professora vai utilizar o relógio didático. Basicamente, a proposta se dá a partir da criação de alguns cards, contendo uma questão a ser respondida pelo estudante numa folha de respostas, conforme seu estilo de aprendizagem. É importante que se estabeleça um tempo para cada ação para depois rotacionar, como, por exemplo, 5 minutos exatos para responder cada pergunta, rotacionando ao término do tempo. Lembrando que nesta proposta, o que rotaciona é o card com as questões, permanecendo os estudantes na mesma mesa com suas respectivas folhas de respostas. Este exemplo você pode utilizar por completo ou fazer adaptações. Como disse lá no outro slide, gente, se você não tem internet, se você não tem condições de muito material, simplifica, tá? Simplifica, usa papel, usa o que vocês têm à disposição. Então, vamos ver como aqui ocorre essa proposta aqui. A professora colocou cada grupo de aprendizagem em um grupo, tá? Então, em um relógio didático. O card 1 ativo, o 2 reflexivo, o 3 teórico, o 4 pragmático. Lembrando que são os cards que rotacionam, não os estudantes. Primeiro momento, gente, o que vai acontecer? Cada estudante aqui terá um pacotinho, um envelope com algumas letras. E aí eles vão
tirar essas letras do envelope e vão formar palavras, tá? O ativo. E eles vão ter que separar as palavras que são acentuadas de outras que não são. E depois eles vão escrever na folha quais são as palavras que eles tiraram do envelope que recebe acento e as que não recebem acento. Vamos supor, lá tem escola, montar escola, sem acento, escola. Lá tem refeitório, vão formar a palavra refeitória, vão escrever na folha refeitório. Fechou? O que o outro grupo vai fazer? O grupo do reflexivo. Neste grupo, gente, os estudantes terão um card com um jogo de palavras como o anterior. Só que aqui elas estão inteiras, as palavras estão acentuadas. O que eles têm que fazer aqui? Separá-las, eles vão ter que classificá-las entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, tem um monte de palavrinha lá dentro: escola, refeitório, cadeira, lápis, régua. E aí eles vão separar em oxítona, proparoxítona e paroxítona. E escrever na folha: as oxítonas, piriri, pororó, proparoxítona, tá? Outro relógio didático. Eles terão um card, agora é o teórico. Neste grupo, os estudantes terão um card e uma folha também. Os estudantes terão as palavras devidamente acentuadas e classificadas. Então, eles terão as mesmas palavras aqui, acentuadas e classificadas. E o que eles vão ter que escrever na folha de resposta? Dizer por que cadeira não, a palavra tal, ela é oxítona. Por que essa palavra aqui está no grupo das proparoxítonas? Eles vão ter que explicar, justificar a regra, tá? E depois a professora deu 5 minutos para eles responderem. Depois, gente, o estudante fica e esse card, esse pacotinho vai lá para outra turma, para outro grupo, o outro roda, é o material que roda. O último agora. Explique para nós o pragmático. Neste grupo, os estudantes terão um card e uma folha. Os estudantes terão as palavras acentuadas e classificadas. Mas, o que acontece? Eles vão ter que descrever o aspecto central da palavra, que é o que impulsiona a classificação e regra. Por exemplo, por que olha só, currículo, ela é proparoxítona, por quê? Porque senão é por conta da fonema no ri. Quando a gente fala currículo, senão ficaria currículo. Os alunos vão ter que analisar a parte fonética para explicar a funcionalidade e a solução. Por que essa palavra foi classificada como proparoxítona? Porque no fonema, mas com base no quê? Na forma com que a gente fala as palavras. Meus queridos, primeiro a gente criou a língua falada, depois a gente organizou ela em regras. Então, as proparoxítonas, as palavras acentuadas, elas são acentuadas por conta do jeito que a gente fala elas, do jeito que a gente as pronuncia, tá? A questão da fonética. Então, aqui é o exemplo do relógio didático, tá? E são esses, gente, os exemplos que vocês têm ali no slide de vocês. Por fim, os grupos rotacionam, entregando os cards para o grupo à frente, permanecendo com eles apenas a folha de respostas. A rotação deverá acontecer até que todos os grupos tenham feito as atividades. Por fim, o professor se reúne com os grupos para fazer as correções. Então, aqui são os 2 exemplos que nós trouxemos para vocês, tá? Eu vou colocar, tá aqui no meu slide, eu vou colocar para vocês, deixa eu só ver. Ah, tá aqui, gente, tá aqui o link no slide de vocês lá no roteiro, tá? Então, o que a gente falaria agora aqui, né? Que nosso tempo já está estourando, tá? O tempo vai ficar lá, né, professora? Oi? O exemplo está lá no slide, né? Tá lá. Tá. Sim, está. O link do Geniali, tá? Então, aqui, pessoal, sua sala é o local de suas experiências, é nela que você aprende, tá? Que uma metodologia pode dar certo e
talvez não, e que pode dar certo numa turma e na outra não, tá? Opa, deixa eu voltar para o slide aqui rapidinho para a gente encerrar o roteiro, encerrar o encontro de hoje. E acredite na capacidade dos seus estudantes, às vezes eles podem não ter aprendido por algum fator externo a eles e precisam de você para superar. As duas metodologias ativas aqui podem ajudar seus estudantes a superar seus medos do erro, que muitas vezes o impede de acertar, tá? O que vocês possam aí tocar no coração desses estudantes e trazê-los a entenderem a importância e desenvolverem a consciência mesmo de aprender, tá? A gente falou muito sobre isso, né? Falta de motivação dos estudantes. E é isso, pessoal. Daí, o que a gente faria agora, né? Vocês abrirem o PDP de vocês e começarem a planejar, tá? Só que por conta do nosso tempo estourado aqui, gente, eu vou deixar para vocês planejarem aí em casa, né? Num outro momento de hora de atividade. O seguinte, eu vou dizer o seguinte agora. Quem tiver alguma dúvida pode ficar comigo, gente, né? Até 1h50 ainda é nosso tempo máximo do máximo, mas quem acha que está bem, que entendeu que é o caminho, né? Sabe que é o caminho, vocês estão liberados. Sem contar aqui, vocês podem contar comigo, né? No Whats, no Classroom, qualquer dúvida, é só me mandar. Professora, daí eu vou te fazer uma pergunta sobre a implementação no Whats, tá? Você repete que falhou, Sandra? Travou bem na hora da implementação. Eu vou te perguntar só sobre a data da gravação. Não, já te perguntei. Mas é só uma dúvida. Dia 10/12. Não. 10/12? O quê? Não é? Para entregar o... Ai, desculpa, Sandra, que você perguntou do portfólio. Agora você está falando de implementação. É essa semana, não é? Olha, Sandra, você entrou depois. Essa implementação, vocês vão ter uma semaninha a mais. Nós vamos fazer a socialização dia 1º de dezembro. Então, vocês terão 3 dias da semana que vem para fazer a implementação e depois a outra semana inteirinha. Para fazer? Que é onde dá para fazer a implementação. Eu posso fazer os diálogos todos antes da socialização. Também estou bem feliz. Tá, então beleza. Desculpa, tá? Eu achei que era lá do portfólio. Mas eu tenho que pesquisar, fazer as atividades. Então tá bom. Tá. Tchau, gente. Fala, Marcos. Tchau, Rose. Bem rapidinho, professora, a rotação por estações. Quem muda de grupo, na verdade, é a atividade também? Ou é os estudantes? Na rotação por estações é o estudante. Você dá um tempo ali para eles fazerem, daí eles mudam. A atividade fica no mesmo grupo, ali nas mesmas carteiras, mas aí quem roda é os estudantes. Tá. Isso. E o relógio? O relógio daí é a atividade. Ah, tá. Beleza. Certinho. Certinho. Obrigado. Tchau, tchau. De nada, Marcos. Boa semana.